próprio subconsciente, ok? Ele pode vir de algumas circunstâncias. Agora, quando você tiver um sonho, conte como sonho. Não fique com medo daquele sonho e nem dirija a sua vida por aquele sonho. O profeta que teve um sonho, irmão, eu tive um sonho, eu sonhei, pronto. O que teve um sonho, conte como sonho. Como é que diz? O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. Conte o sonho. Pode ir. E aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Deus me chamou para falar a palavra dele com verdade. Nós vamos já falar sobre isso. A profecia profetada. Qual é a maneira certa de Deus falar conosco? Aqui percebam bem, Números, já pode ler também. Aqui perceba bem, eu falei Números 22, né? Versículo 38. Observem bem, aqui eu estou falando que Deus usa alguém em profecia. Mas quem tem sonho, conte como sonho. Quem tem visão, fale como visão. Agora, quem fala a palavra escrita, proclamativa, que é a Bíblia Sagrada, fale a verdade. Pregue o Evangelho, porque é isso que vai salvar a sua vida, ok? Números, como é que diz? 22, 38. Isso. Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. Pronto, a palavra que Deus colocar é a que eu vou falar, ok? Então é muito interessante você atentar para isso, porque aqui Paulo, ele está mostrando que naquela época a igreja de Corinto, por não ter uma boa liderança, pode ficar aí que você ainda vai ler mais, por não ter uma boa liderança, tinha um desequilíbrio. Tem culto aí que não tem equilíbrio, tem igreja aí que é uma loucura, todo mundo pulando, todo mundo correndo, todo mundo gritando. Qual é a edificação? Qual é o propósito nisso? Paulo está dizendo para nós não sermos assim a paidia, esse bebezinho na fé. Nós não podemos ser infante. Paulo está mostrando também que é necessário uma liderança forte. Homens de Deus com conhecimento bíblico. Agora eu quero dizer, homens de Deus que não tenham só conhecimento teológico, que tenham conhecimento teológico, mas que conheça verdadeiramente o Deus da teologia. Porque também tem muitos homens aí que eles querem saber mais do que a Bíblia, mais do que Deus. E engessa a igreja, esfria a igreja. Tem pastor que proíbe um hino, tem pastor que proíbe o irmão levantar a mão, glorificar a Deus. Que é isso? A igreja, ela tem um lado espiritual. Pastor, ele tem que discernir aquilo que é herético, aquilo que é loucura, mas saber aquilo que não ofende. Santo Agostinho dizia: aquilo que não prejudica, deixa de mão. Se é uma coisa que não fere a doutrina, não fere os bons costumes, pronto, o irmão glorificar, o irmão adorar. Olha, às vezes tem irmão que está cantando um hinozinho animado. Cadê a Adiel? Fica aqui vocês, porque não vamos falar aqui. O irmão está cantando um hino animado, que nem a irmã cantou aqui, um hino de fogo, não é isso? Um hino de fogo, e que a gente pentecostal é animado mesmo, e tem que ser animado porque deixa eu explicar uma coisa para vocês. O versículo 26 diz assim, olha: o que fazer, pois, irmãos? Quando vós reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro traz língua e outro interpretação, seja tudo para edificação. Vocês sabiam que aqui Paulo está dizendo que tinha uma vantagem no culto de Corinto? Vocês sabiam disso aqui? Observem bem uma coisa. Vocês sabiam que a igreja de Corinto, ela tinha uma vantagem além de nós? É que os crentes se reuniam para dar, eles não se reuniam para receber. A Bíblia diz que quando eles se reuniam, cada um tinha salmo, outro tinha doutrina, outro tinha revelação, outro tinha doutrina, agora, outro tinha interpretação. Isso aqui é sobrenatural. Hoje tem igrejas que se reúnem e não tem nada, é simplesmente uma grande agremiação. Eu não creio em igreja assim, meu irmão. Não creio que a gente se reúne só para ouvir o pastor falar. Eu creio que a gente se reúne, mas um tem visão, o outro tem revelação, o outro tem hino espiritual. Você comunica aquilo que Deus deu para você. Eu creio assim. Porque senão a igreja, ela vai ser simplesmente uma associação, uma ONG. A igreja é espiritual e ela vive o sobrenatural de Deus.
Então, Paulo diz, quando vocês se ajuntam, nós temos isso. Cântico, revelação, visão. Você vê que Paulo mesmo tinha essas experiências. Então, o culto não pode ser apenas uma reunião. E não pode ser, hoje o problema é, me dá, eu quero, Senhor, bota para mim aqui. Não, o culto tem que ser para você dar também. Isso é bíblico, isso é bíblico, isso é bíblico. Então digamos, olha, alguém, um som maior, pode dizer. Aí a irmã cantou aqui, mas cadê o vaso? Não faz assim que ela tá pronto. Aonde o vaso está? Mas cadê? A irmã cantar, mas cadê o vaso? Glorificar, isso não tem pecado nenhum, porque ela não vai cantar assim, cadê o vaso? Cadê? Ninguém é gesso. Todo mundo tem as suas expressões, todo mundo tem a sua maneira de adorar a Deus, mas ninguém pode ser morto. Agora, o que nós estamos falando aqui é que Paulo diz que na igreja você pode falar línguas, você pode adorar a Deus em línguas estranhas, mas ele está dizendo que na igreja ele prefere a profecia. A profecia, aí vem o caso, a proclamativa, a palavra que edifica, a palavra que salva, a palavra que nos leva para o céu. Romanos 10:17, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê? A Bíblia não diz, a fé vem por uma revelação, a fé vem por uma língua estranha. Não, a Bíblia é clara. Deixa também eu explicar. A Bíblia não está falando aqui que um vale mais do que o outro. A Bíblia não está dizendo que a profecia vale mais do que línguas. Porque tanto a profecia como as línguas vem de uma fonte só. Vem do Espírito Santo. Todos dois e os demais dons vêm do Espírito Santo. Então não existe essa de dizer que um é mais forte do que o outro, que um é mais poderoso do que o outro. Inclusive Paulo diz que todos os dons são importantes, ainda que aos nossos olhos pareçam insignificantes, porque todos vêm de Deus. Então Paulo ele diz assim, que na igreja o profeta que for falar tem que ter a ordem, tem que ter a sabedoria de Deus, ok? Isso dentro da igreja. E eu quero explicar para os irmãos, eu coloquei primeiro o que é a profecia, segundo, como deve ser a sua transmissão. Digamos que o irmão está sendo usado por Deus em profecia. Eu vou dizer algo de Deus aqui para vocês. Deus pode me usar para o pastor Luiz dessa maneira. Olha, irmão, Deus toca no meu coração que é para você fazer isso. Entendeu? Olha, eu estava aqui meditando na Bíblia, orando, e Deus falou comigo assim, eu senti no coração que você tem que fazer assim. É profecia. Porque tem crente que pensa que quando for tomado em profecia, ele vai... Isso é espiritismo, irmão. É um espírito velho que entrou. Tem irmão que muda a cara, fica uma cara feia, faz careta. Não precisa isso. Quando o Espírito Santo entra, ele já está em você. Você entrega a mensagem normal. Primeiro que tem duas coisas que quem for profetizar tem que ter. Primeiro, fidelidade e consciência. Ou seja, o profeta, ele não foge da sua consciência. É por isso que o texto diz, o Espírito é sujeito a quem? Ou seja, você não fica doido, histérico, você... isso aí é pessoas que querem mostrar espiritualidade demais, hein? Não fica alienado. Aí tem uns que querem, eu já vi demais. Aqui a gente está glorificando a Deus, até o glória a Deus dele, a maneira é de uma forma assim feia, é fazendo careta, mungango, para os outros entender que ele tem mais espiritualidade. Ora, se você aceitou o evangelho, vive na fé e tem crença, o mesmo Espírito que habita em ti, habita em mim. Agora o problema é que tem uns que querem mostrar super espiritualidade. Entendeu? Meu Deus, na hora que o pastor me entregou aqui o microfone, não é assim? Ai, papai do céu, eu estou sentindo um negócio aqui. Aí os crentes já começam, meu Deus! Irmão, o poder de Deus não está nisso.
Quando Deus te der uma profecia, primeiro, você tem que entender o seguinte: não precisa mudar a cara, nem fazer careta, nem fazer munganga. Essa história, até tem mulher, tem irmã que quando vai profetizar, aí ela... Tá doido, é bom levar para o hospital. Não precisa isso. Entendeu? Não precisa. Não precisa, eu estou dizendo aqui, é a luz da Bíblia. A Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. É isso que eu estou dizendo. Ninguém aqui proíbe, o pastor não proíbe ninguém adorar a Deus, falar línguas, cantar, glorificar. Agora, qualquer crente que entende de Bíblia sabe disso. Sabe disso, irmão. Olha, a Bíblia está dizendo aqui que a transmissão, lê aí 1 Coríntios 14, 32. Só para os irmãos terem uma ideia. 1 Coríntios 14, 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. E os espíritos dos profetas estão o quê? Sujeitos aos profetas. Então pronto. Até tem irmão que chega para um irmão e diz assim: olha para cá, e eu vou mostrar na Bíblia. Assim, eu estou falando contigo. Eu sou o Senhor. Eu estou falando contigo. É mentira. Mentira. Primeiro que quando você está falando, não é o Senhor que está falando mais não. Ele já te entregou a profecia. Olha para cá. Eu estou mostrando na Bíblia. Quando o irmão se levantar na igreja com essa história, pode mandar ele se sentar. E para tu saber que sou eu que falo contigo, eu, Senhor, estou te dizendo. É mentira. E eu vou mostrar na Bíblia. Pastor Ziel, vou mostrar na Bíblia. Lê aí, pastor. Verso 29, do mesmo capítulo. Olha aí. Olha aí. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Se é Deus que está falando, para que julgar? Deus não precisa de julgamento. Agora a profecia sim. Por quê? Porque é um homem que está falando o que recebeu de Deus. Olha, irmão, Deus me falou, Deus me disse. O irmão vai julgar, o irmão vai avaliar para ver se aquela profecia, olha para cá, porque o maior problema da igreja hoje é que quando o irmão profetiza, ele já acredita logo. Não é assim que a Bíblia diz, não. Espere a profecia se cumprir para você saber se o profeta era verdadeiro ou não. E é aí que entra a profetada. Irmão, Deus me disse agora que é para o senhor botar R$2.000 na minha conta, que você vai ver o que Deus vai fazer em 2020. Aí o irmão não precisa descrer não. O que tu vai dizer para ele? Para o profeta? Não, tu tem que responder assim: muito bem, meu irmão, eu recebo a profecia de Deus. Pode dizer aí. Eu recebo a profecia de Deus. Mas eu vou esperar. Qual é a data que o senhor disse? 2020. Pronto, quando terminar 2020, que cair na conta, aí eu boto na sua. Epa, glória a Deus. É assim. Porque tem irmão que é louco, irmão. Eu fico pensando. Um dia um irmão chegou e disse: pastor Zé, eu disse: pô, não, Deus me disse que é para o senhor me dar essa gravata. Eu disse: mas ele não mandou eu te dar. É só tu, porque quando Deus fala com ele, tem que falar comigo que sou o dono da gravata. Então, queridos, isso é loucura. Essa história, quando você vê uma pessoa dizer assim: olha, eis que o Senhor está falando agora. Não, ele já te entregou o recado. Não é Deus falando, é você falando. E você tem tanta consciência, você tem que ser fiel ao recado que Deus te deu. Então preste bem atenção aqui, que o profeta, ele é consciente naquilo que fala. E a profecia, olha para cá, profecia não é para amedrontar, não é para escandalizar ninguém, não é para destruir vida de ninguém. Profecia, ela tem 3 propósitos. Ela tem o propósito de edificar, consolar e predição. Lê bem aí o 14, só para os irmãos analisarem. Observem que o próprio apóstolo São Paulo, ele vai deixar isso claro para nós. Isso, Romanos 14, lê aí o versículo
22. Pode ler. 14, 22. Isso. De Romanos. Isso, pode ler. Tem Não, isso. é de Romanos? Não, é 1 Coríntios 14. Vamos lá. Ok? 22. Isso. De sorte que as línguas são um sinal, Isso. não para os fiéis, mas para os infiéis. Pronto. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. A profecia edifica, consola e revela o futuro. Isso nós temos na Bíblia. Agora, a primeira coisa, eu expliquei o que é profecia. A segunda, eu expliquei para os irmãos a transmissão da profecia. E a terceira coisa é o propósito. Paulo diz aí nesse texto que a igreja, ela tem que ter equilíbrio. É por isso que ele diz: seja tudo feito com decência e ordem. A igreja, ela não pode fazer nada sem equilíbrio, irmão. A igreja, ela não pode fazer as coisas do jeito que ela quer. Aqui Paulo, ele buscava a ordem, ele buscava o equilíbrio na igreja. Ele não está proibindo nada, ok? Então vamos lá. A profecia proclamativa é a palavra de Deus, não precisa de profeta. A profecia preditiva, que Deus usa alguém, ela precisa ser julgada, porque ela pode ser do homem e não de Deus. E se ela for de Deus, ela tem que se cumprir, ok? Então eu quero falar que existem as profetadas, aquelas profecias ou profetadas que alguém dá porque ele já sabe alguma coisa da tua vida. Aqueles que pegam o nome de alguém pela internet e no meio do culto ele fala aquilo ali. São profetadas. Profecias que amedrontam, profecias de casamento. Olha o que eu vou te dizer aqui. A Bíblia diz que Deus deixou o ministério. Está lá em Efésios 4, 11, 12. Deixou o ministério para orientar a igreja. Profecia não é para orientar a tua vida. Profecia não é para dirigir a tua vida. Deus pode te dar uma profecia, espera ela se cumprir. Se cumpriu, glorifique a Deus. Não se apegue em sonhos. Deus fala por sonho, fala, mas a tua vida não deve se basear em sonhos. E eu quero dizer que existem 5 maneiras de Deus falar conosco. Eu coloco aqui, observem bem. Primeiro, a maneira de Deus falar o nosso coração. Às vezes tem coisa que você está em casa e de repente você sente no seu coração que deve fazer aquilo. E você faz e dá certo. Quem foi que falou? Deus. Então Deus fala ao coração do crente e o crente cumpre aquilo que Deus determinou. A segunda coisa, Deus pode falar através das bênçãos dele. Salmo 19, os céus manifestam a glória. Ou seja, a pessoa olha e vê o céu, vê o filho abençoado, vê a filha, vê a casa. Tudo Deus está falando com você. Deus pode falar através das bênçãos. Deus também pode falar através dos irmãos. Se você observar Mateus 18, 20, a Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3. Deus pode usar um crente em profecia para te falar algo, para te fortalecer. Deus pode fazer isso. Então Deus pode falar pelas bênçãos, Deus pode falar ao teu coração, Deus pode falar por outros crentes, Deus pode falar através de uma canção. Sabiam dessa? Às vezes você está na prova, está orando, você conhece a Bíblia e está ali no ônibus ou está em um local, de repente você começa a lembrar de um hino. E quando você sai dali, você sai tão alegre. Deus falou por aquela canção. Lê bem aí Efésios 5,19, só para os irmãos analisarem. Deus fala através de canções. É por isso que é bom. Deus fala através de canções. Falando entre vós com salmos hinos e cânticos espirituais. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Pronto, Deus fala pelos cânticos. Mas Deus também fala através do quê? Deus fala através dos dons espirituais. E um dos dons que Deus fala é o dom da profecia. Mas entenda bem uma coisa: a profecia, ela tem que ser averiguada, porque são 2 elementos. É o elemento humano com o elemento divino. Deus pode ter falado a você, mas Ele pode também não ter falado. Existem profecias do coração
existem adivinhações, e é o que está acontecendo na igreja. Ainda que chegue um profeta aí na tua casa e diga assim: olha, essa casa vai pegar fogo, você vai morrer amanhã, não se apavore. Tu não conhece a Bíblia? Tu não conhece a palavra? Meu irmão, a minha vida está nas mãos de Deus, eu entrego tudo ao Senhor. É porque o mundo vai acabar amanhã, te tranquiliza. Tu não conhece a Bíblia? Vocês sabiam que a maior profecia, eu falei aí, em quantas profecias? Ainda tem um ministério. O ministério são os pastores, são os pregadores, que Deus também pode falar através deles. Às vezes o pastor está pregando e o irmão diz assim: hoje o pastor disse tudo sobre a minha vida. Sim ou não? Um dia eu estava pregando, eu não vou dizer o nome, eu estava pregando em um local, e quando eu terminei de pregar, eu desci para ir ao banheiro. E quando eu me dirigi ao banheiro, que eu fui chegando no banheiro, um rapaz me segurou zangado. E ele falou zangado comigo: de onde é que tu conhece minha vida para estar falando ali do meu problema? Por que o senhor foi falar do meu problema? Eu disse: não, eu não te conheço, rapaz. Primeira vez que eu estou te vendo é hoje. Eu fui explicar para ele o que era o fenômeno espiritual. Eu pregando normalmente, eu pregando, ensinando a Bíblia, que a Bíblia é a profecia. E Deus fala pelo ministério. Às vezes tem irmão que está lá no último banco, lá na galeria, não é assim? Rapaz, hoje Deus usou o pastor para mim, ele tocou isso aqui no meu coração. E esse rapaz tinha uma doença incurável, e eu falei na doença dele, falei em tudo. Mas é o normal, eu não me tremi, eu não mudei de voz. Porque tem gente que na hora que muda de voz, fecha os olhos, engrossa a voz. Aí pronto, irmão, eu posso estar falando bem aqui, Deus está falando com você. Eu falei no microfone, quais são as maneiras que eu falei que Deus fala? Vê se tu se lembra aí. Pela palavra? Não, eu falei primeiro eu falei pela 5 coisas. Pela paz no coração. Paz no coração. Paz no coração, pelos hinos. Pelo ministério. Pelos irmãos. Pelos irmãos. Que mais que eu falei? Acho que eu não lembro não. Isso, olha aí, coloca aí, eu falei pela paz no coração. Pela paz no coração. Pelas bênçãos. Pelas bênçãos. Isso, pelas então bênçãos. vamos enumerar aqui, primeiro, vamos lá. Paz no coração. Paz no coração, bênçãos. Ministério. Hinos. Irmãos. Quantos? 5. Ele vai falar agora para você nunca mais esquecer. Deus pode falar através disso aqui. Do quê? Paz no coração. Bênçãos espirituais. Hinos. Irmãos. E ministério. Pronto. Agora, pastor, não é testando ninguém, só que eu quero que o senhor participe comigo. Porque aqui não tem os crentes, só nós aqui. Tem o outro pastor ali. Cadê ele? Está ali. Mas vamos lá. E o senhor acha, depois dessas 5 maneiras, Deus falou pelos irmãos, falou pelos hinos, falou pelo pastor que está pregando aqui, falou pelas bênçãos. Está seguro? O senhor acha que está seguro? Aí precisa julgar, a Bíblia ainda manda julgar. Então não está seguro. Essas 5 coisas que o senhor falou aí, quais são? Bênção, hinos, irmãos, ministério e a paz no coração. Está seguro? Não. Por que não está seguro? Porque ainda precisa ser julgada. Olhe para cá. Tudo isso aí Deus pode usar, mas não são seguros. Porque o ministério é de homens. Os hinos por homens. Vêm através dos homens. As bênçãos, quem avalia quem? Os homens. E a paz é no nosso coração, mas a Bíblia diz que o nosso coração é falho, enganoso. Isso. E aí? Mas são crentes, sim, mas tem um elemento humano. 5 coisas. Às vezes tem um profeta aí falando por essas 5 coisas, e aí você se ilude. Mas só tem uma forma que você pode garantir isso aí, se isso aqui é verdade. É como o pastor falou aqui. É você tudo, se for a bênção, se for os irmãos, se for o pastor, se for o ministério, tem que avaliar pela palavra. A maior profecia, tudo que alguém falar tem que ser pela palavra. É por isso, olha para cá. Se o irmão chegar na tua casa, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor. Porque eu já vi isso, irmão, já vi demais. Eu já vi demais. Um dia eu cheguei mais um meu pai, e eu estava na casa de uma senhora crente. Aí eu não vou citar o nome nem local. Aí eu cheguei mais um meu pai, e a irmã disse assim: eita pastor, tem um profeta aí, pensa num homem usado.
Aí o meu pai disse, eu quero ver ele, eu quero ver ele. E eu vi a irmã muito animada, e pronto, e eu só naquele negócio, e a irmã, ele é ungido, ele é do monte, ele é não sei o que, ele é não sei o que. Aí ele chegou. Aí quando ele chegou, aí ele, com aquele ar de mais crente do que Jesus Cristo, que esses profetas são assim, não é assim? Eu conheço tudinho, irmão. Aí ele chega como se não comunicasse com ninguém, e aí a irmã, Pai do Senhor, irmão, a paz do Senhor, santo. E o irmão, eu estava no monte, passei a noite no monte. Todinha orando. Todinha em mistério com o papai. Nadinha. Em mistério com o papai. Aí lá, a irmã disse assim, irmão, eu quero que ele ore, para vocês verem. Na hora que ele foi orar, aí é uma oração zona longa, no meio da oração ele para. O que é, pai? Sim, o que é? Aí ele virou para o meu pai e disse, eis que o Senhor me diz que tu estás tomando remédio controlado. Ora, eis que tu toma remédio. Irmão, qual é a pessoa que não tem 70, 75 anos hoje, que não toma um remédio? São poucos. A Bíblia diz que depois de 70 é enfado, é canseira. Até os novos andam tomando. Vocês estão entendendo o que é? Aí eu pergunto, e qual é a edificação que traz isso? Não traz edificação nenhuma. São essas coisas que a gente tem que entender. Hoje tem irmão que está brincando com Deus, e aí na hora que bota aí na internet explode. O irmão está orando de madrugada, aí ele começa a filmar ele mesmo. Já observaram isso, irmão? Filma mato, filma, aí ele começa, meu Deus, e é isso, pai, que vai acontecer com o Brasil. Aí pronto, aí irmão, olha, o irmão profetizou. Irmão, a Bíblia diz que nos últimos dias, leia Mateus 24, Mateus 26. Se você ler 2 Timóteo 3, como já dizia o pastor Antônio Gilberto, ali está a fotografia do mundo atual. Na época que Paulo escreveu, homicida, ingratos, parricidas, matricidas, amantes de si mesmo, homens egoístas, políticos egoístas. A Bíblia já revela tudo. Agora tem irmão que não lê Bíblia. Aí pronto, a minha sogra, eu gosto muito da minha sogra, de vez em quando ela manda um áudio para mim. Olha, meu filho, meu genro, escuta esse áudio, nós estamos perto, não é? E aí eu faço sorrir, ela se zanga. Levantai as vossas cabeças e vede que a vossa redenção está perto. Tudo isso ia acontecer, meus irmãos. Aí às vezes a pessoa sensacionalista pega um áudio e diz, Deus falando aqui comigo, e aí ele diz tudo que a gente já sabe. Então muito cuidado com essas coisas. E ainda tem mais, esses áudios que eles estão gravando, tu tem que esperar se cumprir. Tem irmão que diz, mas a irmã pegou e profetizou que ia vir o coronavírus. Não, nunca ninguém profetizou. Tem irmão que diz assim, olha, vai vir aí uma onda. É assim que eles falam. Vai vir uma onda, vai vir uma nuvem negra. Vai vir. Não, Deus não trabalha assim não. Deus diz o nome, olha, quando ele te usar, ele diz o nome do coronavírus. Ele diz até quem vai morrer, para mostrar que é ele. Não é assim? Deus diz para Pedro, olha, ei, manda chamar Pedro. Aí quando vocês chegam lá, ele vai estar lá orando. Ele diz, ele vai estar na rua tal, na rua direita, na casa de Simão, curtidor. É assim. Deus, irmão, ele dá os detalhes. Pode pegar quando o Saul vai em busca das jumentas, que Samuel fala com ele, não se preocupa não, quando tu sair daqui, vai estar tudo direitinho. Ele conta tudo para ele. Deus dá detalhes. Não existe essa, é porque eu vi uma nuvem negra, eu vi. Tem muita gente hoje que lê o Apocalipse e cria essas coisas. E qual é o propósito disso de amedrontar? Eu disse aqui que a profecia é para prevenir. Eu disse aqui que a profecia ela vem para precaver. Então olhe para cá, a igreja ela aguarda Jesus. E quando alguém profetizar, espere aquela profecia se cumprir. Não é duvidar não, porque tem irmão que fica dizendo, eu estou duvidando. Não, a Bíblia diz julgai. Porque é o elemento humano com o elemento divino.
Então eu posso ter 5 profecias. Às vezes o pastor pode estar pregando aqui e ele profetizar, mas não é verdade. Nós temos que ser como os crentes de Bereia, Atos 17, examinar tudo. Tu tem que ir para a Bíblia e examinar se tem fundamento ou não. Vocês sabem qual é a mais perfeita profecia? Você pode ouvir tudo isso aqui. Deus fala pelos cânticos. Fala aí no microfone. Deus fala pelos cânticos? Pelos cânticos, sim. Deus fala pelos pastores? Fala. Fala pelos irmãos? Fala. Porque a Bíblia diz que Deus fala no meio dos crentes, sim. Não é assim? Deus fala pelo sonho? Fala. Fala por uma profecia? Fala. Mas são os meios seguros? Não. Então pronto. E aí que entra a profetada. Porque tem irmão que acredita logo. Acredita logo. E eu vou mostrar agora qual é a profecia perfeita. Ele vai ler aqui Salmo. Aí a gente vai encerrar aqui. Salmo, vamos lá, 119, verso 18. Salmo 119, verso 18. Como é que diz? Desvenda os meus olhos. Isso. Para que veja as maravilhas da tua lei. Isso. Pronto. Primeiro, o irmão falou, o profeta falou, o profeta pregou, o pastor falou, um sonho você teve. Desvenda os meus olhos, Senhor. Senhor, o irmão me falou isso. A irmã fulana de tal me falou isso. Mas meu pai, eu não estou sentindo paz com essa profecia. Me ajuda, Senhor. Me dá uma orientação pela tua palavra. Desvenda os meus olhos. Agora lê o versículo 89. Como é que diz? 89. Olha aí. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. O que é que permanece para sempre? A tua palavra. É o sonho do irmão? Não. É a visão do irmão? Não. É a profecia do irmão? Não. O que é que permanece para sempre? Palavra de Deus. Então tem que ser julgado por onde? Pela palavra. Pela palavra. Ela é que permanece no céu. Agora ele vai ler o 105. Olha o 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu pergunto, a lâmpada é o sonho? Não. A lâmpada é o que o pastor pregou? Não. A lâmpada é o que o irmão revelou? Também não. O que é a lâmpada? Palavra de Deus. Como é que ela diz? Lâmpada? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que deve guiar o caminho do crente? A palavra de Deus. O que deve guiar a vida do crente? A palavra de então Deus. Pronto, meu irmão. Tem muita profetada aí, olha, pode ser a profecia que for. Uma vez eu ia saindo da igreja, uma irmã chegou para mim e disse: pastor, ontem eu vi o senhor, eu recebendo flores. Aí flor, irmão, ou é aniversário ou é morte. Não é assim? Né? É aniversário ou é morte. Aí quando eu entrei no carro, minha esposa, eu tinha uma viagem marcada. Aí ela olhou para mim e disse: tu vai para a viagem? Eu disse: vou. Mas e aí a revelação da irmã? Eu disse: tu não sabe que a Bíblia diz que nós somos entregues à morte o dia todo? Se eu não morrer hoje, eu morro amanhã. Agora eu vou deixar de viver. Tem irmão que tem um sonho, aí pronto, quando ele tem um sonho, aí ele, oh meu Deus, estou morto, fica doido. Aí ele vai na casa da Francisca, da Chiquinha, ele vai na casa da Maria: irmã, me revela isso aqui, irmã, me revela isso aqui. Viva a tua vida, meu filho. Peça tranquilidade, diga: Espírito Santo, me traz paz. E acabou-se a conversa. Olha, profecia não dirige igreja, profecia não é para orientar para casamento. Largue essas besteiras de mão, meus irmãos. E na hora que o irmão chegar na tua casa, irmão, é porque ontem Deus me disse que veio um demônio bater na tua casa. Depois eu vou mandar ele bater na tua. Diga para ele, é assim. Eu vou mandar ele passar direto para a tua, porque a Bíblia diz aqui que praga nenhuma chega à nossa. Pronto, diga para ele vai lá para a tua casa. Eu vou mandar esse demônio para lá. É porque tem irmão que anda com essa besteira, rapaz. Não é assim? Pronto. Irmão, tem muitos profetas velho, preguiçosos que estão dentro de casa. Aí só profetizando e a irmã empurrando lanche, suco, empurrando a comida nele. Não é assim? Não trabalha, não sabe de Bíblia, não sabe de nada. Aí na hora que a irmã chega, ele diz: irmã, na hora que você ia entrando aí, o anjo me disse. Ela disse: o que, meu irmão? Não é assim? Aí ele inventa umas mentiras da cabeça dele e aí cai na irmã. Eu não tenho isso. Um dia eu fui orar na casa do irmão, que ele me chamou para me orar, e eu fui. Ah, irmão, já fui para monte, já fui para tudo. Tudo isso aí eu já fiz. Aí quando eu fui entrando na casa do irmão, que eu entrei no quarto para oração, aí eu deixei assim a porta entreaberta, e eu entrei, e quando eu entrei, a porta fechou. Depois que eu estava lá dentro da oração, a porta fechou. Aí ele disse: pastor, o anjo acabou de fechar a porta. Que anjo nada, irmão. Vocês estão vendo como irmão, tem coisa demais. Não é assim? Eu já vi, foi crente. Ele está aqui um dia desse, mostraram aí num celular. Ele pendurado debaixo de um pé de pau, não é assim? Aí ele falando e profetizando, falando língua. Aí a mulher dele diz: onde é que bota aqui para gravar? Irmão, onde é que tem isso?
Irmão, tem coisa no nosso meio. Aí pronto, um dia tinha um que andava comigo, e ele querendo ser profeta e homem de Deus. Aí lá eu andava no Fusca, e o Fusca apagou, aí nós tivemos que sair para empurrar. E aí ele toda hora, ai meu Deus, e nós empurrando o Fusca, e ele, Espírito Santo, papai. E eu disse, irmão, bota a força aqui, irmão. Só preguiça. Não é Espírito Santo coisa nenhuma, meu irmão. Está entendendo como é as coisas? Tem profetada demais aí? Tem. Viu? Tem profetada demais aí? Tem. Então deixa eu te dizer uma coisa. Deus, meus irmãos, Ele não anda com isso. Então, se o pastor falou, se o cântico falou, se o coração sentiu, se você viu a bênção, se o irmão falou, mas ainda não creia, vá para a palavra e julgue porque o que orienta a nossa vida é o quê? Pronto, o que diz mais agora? Vamos lá, o mesmo salmo, observe aí, já leu o 105? Já. Agora, então você vai ler aí o 130 e o 160. 130 e 160. Hoje é um ensino. Aqui nós não cremos nessas coisas que o pessoal fala aí. Vamos lá. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Pronto, a tua palavra dá luz e entendimento. O irmão falou, a irmã falou, o pastor falou, o profeta profetizou. Vá para a Bíblia. Vá para a Bíblia, tem tudo na Bíblia. Vai lá, o outro versículo para a gente finalizar. A tua palavra é muito pura. A tua palavra é muito pura. Por isso o teu servo a ama. Por isso o teu servo a ama. Agora eu vou findar aqui com um versículo que vai fechar tudo para você. 2 Timóteo 3,16. Vocês conhecem de cor, mas eu quero falar isso. Não há uma profecia que faça isso aqui, a não ser a profecia da palavra de Deus. Vamos lá. Como é que diz aí? Toda escritura divinamente inspirada. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. É proveitosa para ensinar. Para ensinar. Para redarguir. Para redarguir. Para corrigir. Para corrigir. E para instruir. E para instruir em justiça. Pronto. O que é que aqui ele está dizendo que é toda aí? O que é toda? Toda escritura divinamente inspirada. É só a palavra, meu filho. É só a palavra. Eu creio em profecia, creio. Eu posso crer em sonho, creio. Mas tudo que eu ouvi de um homem, eu tenho que julgar por onde? Pela palavra. Senão vai virar profetada. Tem muito crente aí decepcionado com a igreja, decepcionado com o irmão. E tem irmão que diz assim, ele é usado por Deus. Ele falou muita coisa para mim, se cumpriu. Tem muita coisa, meus irmãos. John Bevere, naquele livro Assim Diz o Senhor. Se você puder comprar esse livro, compre. É um livro da CPAD. John Bevere, Assim Diz o Senhor. Ele escreveu lá que um irmão, eu finalizo aqui. Um irmão chegou na igreja e disse assim, esse casal aqui tem chamada para o ministério. Tem chamada para a obra de Deus. Eles queriam trabalhar com Billy Graham, na campanha do Billy Graham. E aí, quando foi na hora, o pastor da igreja ficou assim calado. Aí o irmão profetizou para eles. E aí, era verdade. Aquele casal tinha vontade. Mas o que aconteceu? Aquele casal, quando o pastor profetizou isso, de imediato, eles venderam as coisas todas e foram embora lá para onde o pastor Billy Graham morava. Quando chegou lá, o pastor Billy Graham não convidou eles, então não deu nada certo. O casal entrou em conflito, entrou em luta, entrou em briga, os dois se separaram, se divorciaram. E um voltou, o marido me parece, voltou para a bebida, voltou para tudo. Aí ficou a pergunta, como foi que aquele pastor falou e era verdade aquilo que ele tinha falado do casal, que eles tinham aquele desejo? O que vocês acham? Daí a tua opinião. Você acha que o Espírito, né? Pela situação também. Sim, agora isso. Eles tinham o desejo, a vontade. Mas quando o pastor falou, o desejo era verdade, mas não se cumpriu nada. Esse projeto foi se desviar, nunca fizeram parte lá do Billy Graham, e aí, como é que fica? Hein? Se apressaram? Não julgaram a profecia, não fizeram. O profeta, o pastor que falou, era uma profecia do coração que o inimigo usou também. Vocês entenderam? Às vezes o inimigo, ele usa alguém para falar aquilo ali, que vê que a pessoa tem desejo, que o diabo sabe o que nós queremos. E aconteceu isso, leia esse livro, aconteceu. E por que não deu certo? Se fosse de Deus, o casal, primeiro, quando esse
pastor terminou de profetizar, depois o pastor falou para ele: meu pastor, eu estou admirado um pouco da sua profecia, porque aquele casal, eles não vivem bem, nem o marido nem a esposa vivem bem, eles querem fazer a obra, mas eu até agora não permiti, porque eles não vivem bem. Vocês estão entendendo como é que o diabo também, o profeta Jeremias fala de profecias do coração, profecias que Deus não mandou. E às vezes nós temos que, por que nós temos que julgar todas as profecias? Porque às vezes até alguém pode falar do coração, e eu vou mostrar na Bíblia. Natã falou do coração ou não falou? Mas não era de Deus. Davi disse assim: eu vou fazer o templo. O que foi que Natã disse para ele? Pode fazer, pode fazer. Depois Deus diz: volta lá e não diga isso, porque ele não vai fazer o templo. Então perceba que às vezes nós somos levados para profetizar coisas do coração. Então eu quero pedir ao meu irmão: não creia nessas profetadas, creia na Bíblia. Se você tiver essas 5 maneiras que Deus fala, 5 maneiras que nós já falamos aqui, mas essas 5 maneiras, elas não são a garantia de que Deus está falando a verdade. Tudo que falou ali precisa ser julgado por onde? Pela palavra de Deus. Porque só ela é útil para corrigir, para redarguir em justiça. Só a palavra de Deus. Medite nisso.